É tudo a mesma coisa. Estar doente, estar bem. Tudo é energia. Energia em constante movimento. Energia em fluxo constante. Energia constante que nunca para. Energia incansável que atua como um rolo compressor. Energia ilimitada que traz possibilidades. Energia brilhante que agrada e canta. Energia acumulada que espera por liberação. As águas da cura no meu santuário regeneraram, revitalizaram, trouxeram clareza, fecharam buracos, abriram a visão, permitiram o fluxo. Com a energia que flui, a dança da vida abrange a doença e a saúde. Tudo a mesma coisa. Tudo energia, tudo fluxo. E assim, damos as boas-vindas à nossa convidada de hoje do Café com as Deusas, a deusa Sulis. Tá aqui a cartinha dela para vocês verem. E o atributo de hoje será o atributo da doença e da saúde. Então, é a partir dessa perspectiva que a gente vai conversar com a Sulis. E eu te convido agora a pegar o teu chá, o teu café, a tua água e vir para nossa roda em mais um Café com as Deusas. Bom, quem foi a deusa Sulis? Quem é a deusa Sulis? Ela é uma deusa antiga, uma deusa celta, e ela foi muito cultuada, ainda é, na Inglaterra. E até hoje é possível a gente visitar o seu templo, spa, santuário em Bath, na Inglaterra. Essa deusa, ela, como eu disse, ela foi muito cultuada nessa área e associada às águas termais curativas desse santuário. Quando os romanos invadiram a região, né, chegaram ali, eles fizeram com Sulis o que fizeram com muitas outras deusas. Associaram Sulis com uma deusa já existente na mitologia deles, que era a deusa Minerva. Então, Sulis, nesse ponto, ela está muito associada às famosas construções dos banhos romanos, né? Então, assim, Sulis já tinha o seu spa santuário em Bath, mas ela foi associada com Minerva. Então, nessa construção é possível encontrar o nome de Sulis associado com a deusa romana Minerva, né, nessas ruínas dessas casas de banho. Muito bem, como já falei, essa deusa ela é associada às águas termais de cura, né, de regeneração. E, curiosamente, essa é uma deusa associada também ao sol, porque o nome dela, Sulis, ele carrega tanto o simbolismo do sol quanto o simbolismo de olho, né? Ou então visão seria, né? Então ela é a deusa que mergulha nas águas profundas e nada em direção à luz, ao sol, né? E é bem interessante porque é exatamente isso que a gente vê aqui, né? Nessa carta dela. Ela é uma deusa que está lá nas profundezas desse rio, desse lago, dessa lagoa, mas ela nada em direção à superfície, em direção à luz do sol. E é muito legal porque eu tenho tenho aberto uma caixinha de perguntas de conexão intuitiva com as deusas sempre antes de eu gravar o vídeo do café, onde eu peço para vocês compartilharem, né, o que vocês sentem vendo a imagem. E foi exatamente isso que vocês relataram, né? Fluxo, ir em direção à luz, essa energia que flui, e é exatamente isso que a gente vai ver aqui hoje, associada à deusa Sulis. Então, eu adoro abrir essas caixinhas porque elas comprovam o que eu digo pra vocês. Essas deusas, essas energias, esses arquétipos, eles vivem dentro da gente. E somente conectar com a imagem já faz com que a gente relembre e ative muita coisa dentro da gente. E o Café com as Deusas acaba sendo um complemento pra gente trazer um lado um pouquinho mais mental, pra gente colocar mais palavras nessas associações e poder conectar com esses arquétipos e trazer mais uma face da deusa para integrar no nosso dia a dia. Então aqui a deusa Sulis, como vocês já colocaram lá na caixinha, ela está associada a essas profundezas, ao nadar nas águas profundas, as águas curativas.
o que seriam essas águas curativas, né? O que a gente está falando exatamente, qual é o simbolismo, né, desse nadar em águas profundas? As águas, elas significam as nossas emoções, o nosso inconsciente, a nossa parte mais profunda do nosso ser, né? Ela é uma metáfora para esse mergulho em nós mesmos, né? No nosso próprio inconsciente, no nosso próprio campo, na nossa própria essência, nas nossas sombras também, é claro. Se a gente for olhar aqui, ó, as águas, elas são bem sombrias, né? É um ambiente aquático bem profundo, bem sombrio. E é lindo porque essa deusa nos ensina a justamente mergulhar profundamente nas nossas sombras, nas nossas feridas, nas nossas dores, para a partir desse lugar nadar em direção à luz, à regeneração, à transformação, à purificação do nosso ser, né? Então, essas profundezas são aquelas que todo mundo acaba tendo que mergulhar durante a sua jornada em direção à luz, ao bem-estar, ao autodesenvolvimento, né? A gente fala tanto de autoconhecimento aqui. O que é o autoconhecimento, senão justamente esse mergulho, né, nas nossas dores, nas nossas questões, nas nossas sombras, para que depois a gente encontre, então, a nossa luz, as nossas qualidades, maior saúde, maior qualidade de vida. É justamente esse movimento de interiorizar e exteriorizar que Sulis nos mostra. E aí aqui então associados aos processos de doença e saúde. Então a Sulis, ela nos ensina, como bem estava no poema de início, né? Que saúde e doença são dois compassos de uma mesma dança e que ninguém escapa delas. Todo mundo que está vivo, né? Nessa dança de estar vivo, vai andar no compasso da saúde, vai dançar no compasso da saúde, vai dançar no compasso da doença. Não tem por onde fugir, faz parte, né, desse ciclo de estarmos vivos na Terra. Então, inspirada nos nossos mergulhos profundos, a Sulis nos ajuda a perceber que as doenças, elas são oportunidades de estarmos frente a frente com tudo aquilo na nossa vida que está desajustado, que está fora de lugar, que já não faz sentido, que está trazendo um desconforto, que já precisa ir, que já precisa ser purificado, que já precisa ser deixado de lado, transformado, modificado. Aquilo que não está mais funcionando na nossa vida, né? Seja na parte física mesmo do nosso corpo, seja na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso espírito, na nossa energia. Então as doenças são oportunidades para a gente perceber o que não está mais funcionando aqui. O que eu estou fazendo, ou sentindo, ou pensando, qual é o padrão que já não tem mais espaço aqui na minha vida. O que na relação com o meu corpo já não está mais adequado para a minha saúde, para o meu bem-estar, para a vida que eu quero viver. E ela nos chama com esse movimento, né, de aprofundar, de olhar, de ficar frente a frente com essas questões e depois nadar em direção à superfície, né, nadar em direção à luz. Ela nos chama a aprender a forma como nós lidamos com a nossa energia, com o nosso tempo, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com o nosso corpo. É justamente o que vai significar a diferença entre os períodos de saúde e os períodos de doença. Então, eu te convido, super conectada com a deusa Sulis, a pensar, refletir, sentir algumas questões aí. Como tá a tua relação contigo nesse momento, né? Essa deusa traz essas questões. Como tá a tua relação com as tuas profundezas? Será que faz muito tempo que tu não mergulha dentro de ti? Será que tu tem andado muito tempo aí na superfície, no rasinho, e aí acaba vivendo vários ciclos de doença, aquela sensação de que tu tá vivendo sempre te arrastando na vida, sem vitalidade, né? Uma doença atrás da outra, ou é uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma gripe, uma sensação de falta de energia, de esgotamento, de muito estresse. Será que tá faltando um mergulho aí? Será que tu anda evitando mergulhar nas profundezas do teu ser, fazer esse mergulho com a deusa Sulis? Será que ela não tá aí te chamando, te convidando para mergulhar nas tuas águas internas? Será que tu anda muito no piloto automático?
sem perceber, sem ter consciência para olhar para ti mesma, sem olhar para as tuas escolhas, sem ter tempo, né, de dedicar para ti mesma, para as tuas questões, para aquilo que é importante para ti, para o teu autocuidado. Quando a gente passa muito tempo sem cuidar da gente, o que acontece? A gente adoece, né? A gente, mesmo sem conhecer deusas Sulis na nossa consciência, a gente sabe que é isso que acontece, né? Quando a gente passa por períodos muito estressantes, onde a gente está muito voltada para fora com a nossa energia, a gente acaba adoecendo, pegando um resfriado, tendo uma dor de cabeça, se sentindo esgotada, precisando descansar. A gente sabe, né, de tudo isso. Dentro da gente essa sabedoria mora. Outra pergunta que essa deusa traz muito, né? Tu tem protegido o teu espaço sagrado? Tem cuidado das tuas necessidades, dos teus desejos, dos teus sonhos, daquilo que ressoa com o teu coração? Né? Esse mergulho nas profundezas, ele não é só sombras. Ele também nos permite entender quem eu sou, o que eu desejo, o que eu aspiro na minha vida, quais são os meus sonhos, do que eu estou precisando. Quando a gente negligencia as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais, a gente adoece, né? A gente fica, não necessariamente doenças graves, mas a gente sente que a nossa vitalidade, ela fica menos presente, né? A gente fica com menos energia, menos ânimo, menos tesão na vida, né? Então essa deusa vem trazendo essas perguntas, vem trazendo esse convite. Mergulha nessas águas profundas. Olha o que tem dentro de ti nas tuas profundezas, porque é esse mergulho nas profundezas que te permite subir e encontrar mais luz. Se a gente fica ali sempre na superfície, tudo bem, a gente não mergulha, não encara essas sombras difíceis, essas dores, talvez seja confortável, mas a gente também não vai em direção a toda a nossa luz, todo o nosso sol, né? Toda a nossa capacidade de enxergar, que a deusa Sulis também traz. Ela também nos ensina nesse ponto a não fugir, não sentir culpa e nem resistência diante dos nossos processos de doença, né? E aí para nós mulheres é importante isso, né? O quanto a gente não se permite descansar, a gente não se permite ficar doente, a gente não se permite, a gente sente culpa porque não tá trabalhando, porque não tá cuidando dos filhos, porque não tá cuidando da casa, porque, enfim, né, tá faltando aí na vida de alguém, então, não vou poder ajudar minha mãe, meu pai, minha tia, minha irmã, porque eu tô aqui doente, né? A gente sente culpa, a gente sente vergonha de estar doente, né? Como se isso fosse uma fraqueza. E a deusa Sulis, ela vem muito sábia nesse ponto, dizendo que a doença faz parte da vida, tanto quanto a saúde, né? E que ela é uma oportunidade para que a gente ande em direção ao nosso potencial, ande em direção a uma vida mais adequada a quem a gente é, uma vida mais coerente à nossa próxima etapa de evolução, aquilo que a gente vem realizar, né? Então a doença como esse lugar de reflexão, essa oportunidade da gente purificar, regenerar, curar partes dentro da gente. Então aqui de novo, né, ela pergunta se a gente se permite descansar, se a gente se permite oferecer o que o corpo, o que a mente, o que as nossas emoções, o que o nosso espírito tá pedindo, né? Então, às vezes o corpo tá pedindo para parar, para descansar. Às vezes o teu espírito tá pedindo para que tu vá pra rua, para que tu reze, para que tu medite, para que tu te conecte com a tua essência, para que tu te conecte com aquilo que tu sente que esquenta teu coração. Talvez tenham emoções aí gritando para saírem de dentro de ti, para serem vistas, para serem nomeadas, né? Então essa deusa nos fala disso, assim, da gente oferecer a regeneração que a gente está precisando, da gente se conectar com a gente mesma, né? Então ela nos ajuda a compreender que a doença é justamente o momento de voltar o nosso fluxo energético para dentro e que a saúde é o momento da gente voltar a nossa energia para fora. Então nesse ponto é também interessante, né? Será que a gente está fazendo bom uso da nossa saúde? Quando a gente está com saúde, com vitalidade, disponível, disposto, o que a gente faz com o nosso tempo? Será que a gente se coloca a serviço? Ou será que a gente fica procrastinando, jogando tempo fora, desperdiçando esse ciclo de saúde, né? Será que a gente está desfrutando dessa nossa saúde, desse ciclo saudável e de vitalidade para aproveitar a vida, para fazer coisas importantes, para fazer aquilo que a gente gosta?
ou a gente tá aqui jogando tempo fora, fazendo coisas que nem falam tanto assim com o nosso coração. Isso também é desperdício da nossa vitalidade, né? Porque o ciclo de saúde é esse ciclo da gente voltar a energia para fora, da gente fazer, da gente ir para ação, da gente desfrutar, da gente sentir prazer, da gente se deleitar, da gente estar disponível a serviço do outro, né, a serviço da nossa comunidade. Então, quando a gente não faz bom uso desse tempo também, para que a gente vai criar saúde no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, se não for pra gente usar bem usado esse tempo? E aí a gente acaba fazendo o quê? Ficando doente, né? Cada vez ficando com menos energia, porque, de novo, para que esse corpo, esse espírito vai gerar energia se a gente não for utilizar? Então a gente acaba ficando em muitos ciclos de baixa energia vital, né? Também por não saber desfrutar dos períodos de saúde. A gente acaba sempre no rasinho, a gente não tá nem mergulhando para dentro nos períodos de introspecção, de doença, e nem indo para fora em direção à luz, né? Brilhando toda a nossa luz nos nossos períodos de saúde, né? Se a gente for perceber, a gente anda no meio do caminho na nossa sociedade, né? Nesse piloto automático, que nem mergulha e nem brilha, né? Que não se permite essa introspecção completamente e nem esse período de expansão completamente, né? Então, Sulis, ela vem nos falar para mergulhar profundamente. Quanto mais profundo o mergulho, mais a gente expande a nossa luz, mais a gente brilha, mais a gente vai ter vitalidade para estar a serviço do outro, para estar a serviço da nossa própria felicidade, do nosso próprio prazer, da nossa própria missão de vida, né? Então ela nos ensina a não fugir desses ciclos e que, assim como o universo e a natureza que estão sempre se expandindo e contraindo, assim é com a gente. A gente vai viver períodos de expansão e contração. A diferença é que a gente pode viver esses períodos com consciência e presença, ou então no piloto automático sem aproveitá-los, né? E sofrendo com mais períodos, né, de doença, de falta de vitalidade. Então, a pergunta que eu quero deixar hoje, para finalizar, para fechar esse nosso café com a deusa Sulis, para que tu reflita, para que tu respire aí profundamente no teu coração, e se tu quiser visualizar um mergulho nas tuas águas profundas, leva contigo essa pergunta. Em quais águas purificadoras e profundas tu tá precisando mergulhar nesse momento para renascer em uma versão mais saudável e integrada de ti? Qual é esse convite que essa deusa tá te trazendo? Né? Qual é o mergulho aí? Quais águas estão te chamando nesse momento? E uma boa forma da gente se conectar com essa deusa é justamente através da água, né? Dos mergulhos físicos mesmo. Então, se tu sente que tá precisando trabalhar esse aspecto da doença e da saúde em ti, esses mergulhos internos, que tem partes tuas precisando ser curadas, regeneradas, olhadas, amadas, né? Se tu sente que tu não tá conseguindo expandir toda a tua luz, vai pra água, vai pro spa regenerador da deusa Sulis. Não precisa ser em Bath, que bom seria, né, se fosse, se tu puder. Eu não conheço ainda esse santuário, tenho vontade, mas enquanto não estamos lá, pode ser aí um rio, pode ser um lago, uma cachoeira, pode ser o mar. A Sulis está muito associada à água doce, mas, né, quem não tem cão, caça com gato, vai pro mar, a água é água. Se não tem mar, não tem rio, não tem cachoeira perto de ti, chuveiro, banheira, escalda-pés, né? Traz esse elemento purificador para tua rotina, para o teu dia a dia. Traz com intenção no teu coração essa intenção de mergulho, de purificação, e eu tenho certeza que tu vai te conectar com a deusa Sulis e mergulhar profundamente e encontrar muita luz dentro de ti, muitos talentos, né? Esse é o nosso trabalho com as sombras, é transformá-las em luz. E eu te convido, se tu sente que tá precisando, que tu deseja, que tu quer, que teu coração tá pulando para conectar com as deusas, fala comigo. Eu trabalho com várias ferramentas onde tu pode te conectar com esses arquétipos, com essas energias, trazer mais dessa sabedoria, dessas várias faces da deusa para tua vida. Então atendo com oráculos, com leitura de cartas, a mandala pessoal, que é uma mandala, uma análise de 12 meses do teu ano, através das deusas, as mentorias de autoconhecimento. Então,
me chama que vai ser um prazer. Me conta aqui embaixo se esse assunto fez sentido no teu coração, como foi esse reencontro com a deusa Sulis. Se tu gostou desse vídeo, curte, comenta, envia para quem tu acha que vai gostar, que daí esse conteúdo chega mais para ti e chega a mais pessoas e assim tu me ajuda aqui nesta rede social a espalhar aí as deusas, a reativar as deusas dentro de mais corações. Esse é meu propósito com esses vídeos e eu te espero na semana que vem no nosso próximo Café com as Deusas com mais um campo aí se abrindo. Um beijo e até a próxima semana.